Este espaço do blog do cafenapolitica.com.br, na TV comunitária, que é a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, ele é reservado principalmente para a política internacional. E aí você há de se perguntar, por que política internacional? O Brasil, nós estamos tão longe desses grandes centros mundiais, e o que é que a gente tem a ver com isso? Na verdade, todos nós temos a ver, sim, diretamente, porque lá é onde a política é decidida, onde a economia é decidida, onde os preços, né, do petróleo, né, onde é definida a moda e principalmente o nosso destino. O nosso modo de pensar é configurado nessas grandes capitais. E quando eu falo grandes capitais, eu não me refiro só a Washington, ou a Londres, ou a França, não. Me refiro também a Moscou, me refiro a Pequim, e me refiro à Índia, né, que está também se tornando uma potência, e aos nossos países aqui da América do Sul, que têm tido uma grande importância ultimamente no panorama internacional. Então, antes de mais nada, o importante que a gente gostaria de enfatizar é que, para se ter uma noção exata do que é a política nacional, como é que ela é feita, né, nessas grandes capitais, a gente se despir do preconceito, daquele velho tabu. A gente sabe que o preconceito e o tabu não nascem com a gente. Ele é impingido na nossa mente justamente por aquela grande propaganda que sempre nos faz sentir, né, como se fôssemos seres inferiores, e que, eu digo seres inferiores aqui no Brasil, né, por ser um país ainda relativamente em desenvolvimento, não atingimos um grau de desenvolvimento nem científico e tecnológico, e estamos ainda sendo considerados subdesenvolvidos, ainda que com aquele termo novo de em desenvolvimento, quer dizer, são países em desenvolvimento ou países emergentes. O que aconteceu ultimamente, né? A gente gostaria de citar 3 fatos que dirigiram praticamente um noticiário internacional que nos interessa. O primeiro deles é aquela reunião paralela que houve, a reunião do G20. O G20 é o grupo dos 20 maiores países do mundo. Esse grupo se reuniu no México para traçar, né, diretrizes econômicas, inclusive a questão da crise europeia, que continua se agravando, e também, né, de outras situações que o mundo enfrenta, como a situação da Síria, né, a guerra civil na Síria e outros. Bom, o importante aí que a gente, a nosso ver, nos interessa diretamente é a questão que foi paralela à reunião dos BRICS. Os BRICS, um grupo chamado aí BRICS, que é uma sigla que abrange, né, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Esses países se reuniram para, dentro desse mundo multipolar que está tentando se formar, né, e evitar o poderio, né, massacrante, né, do poderio unipolar que está sendo até agora os Estados Unidos, que depois da queda da União Soviética ficou dominando sozinho a política internacional. Mas essa coisa também não é bem assim. Esses países, os 4 países, né, que a gente acaba de citar dos BRICS, eles, só para as pessoas terem uma ideia, eles têm de reserva internacional 4,3 trilhões de dólares. Isso, em termos econômicos, a gente já pode imaginar o que pode ser. Agora, o que é que acontece? Esses países ainda estão atrelados, né, a políticas antigas de dominação, né, que é secular, mas descobriram entre si que eles se unindo, né, fazendo união de esforços, eles poderão, de alguma maneira, não enfrentar ou confrontar os Estados Unidos, mas cooperar entre si
e fazer com que seus problemas sejam diminuídos, né? E se aos poucos surjam também como potências regionais ou potências médias, como é o caso da China, que já está sendo considerada uma grande potência. Mas a China sabe que ela vai ser sempre suplantada pelos Estados Unidos e pela Europa, porque eles têm uma política própria, né? Tanto os europeus como os americanos, ainda que sejam aliados, mas que eles sempre trabalham contra o Oriente ou contra, né, a Rússia. Isso está se configurando. O que eles consideram, quer dizer, esses países dos BRICS, o que eles podem fazer? Eles podem reunir, né? Ultimamente, por exemplo, nessa reunião paralela do México, tem uma foto muito interessante, né, dos presidentes, né, Dilma Rousseff, da Rússia, o Vladimir Putin, da China, o Hu Jintao, e da Índia, o Manmohan Singh, e o da África do Sul, o Jacob Zuma. Essa foto ela mostra que aqueles países realmente estão empenhados em fazer uma união, mas não uma união, digamos assim, onírica, uma união romântica, não, uma união realmente que possa trazer algo de concreto para eles. E como em face dessa crise internacional, sobretudo da Europa, né, essa crise que começou em 2008 nos Estados Unidos, se estendeu na Europa, e continua se agravando muito, sobretudo, né, nesses países considerados periféricos da Europa, como a Espanha, a Grécia, Portugal e a Irlanda. Então, esses países estão querendo evitar a contaminação, né, que possa trazer essa crise que se agiganta cada dia que passa. Para evitar que seja trazida essa contaminação, eles decidiram agora, no México, e daí a importância, né, que a gente está querendo chamar a atenção, é porque eles criaram um fundo de reserva virtual. Aí você pode até falar, bom, uma coisa já é virtual, uma coisa etérea, que não é palpável. Não, pelo contrário. Esse é o fundo, é a primeira decisão com a qual eles vão se livrar aos poucos, né, do pedágio do dólar. O que é o pedágio do dólar? A cada operação comercial que você faz, tanto bilateral, ou seja, entre cada país, por exemplo, entre o Brasil e a China, ou entre a Rússia e a China, ou mesmo multilateral, você tem que pagar um pedágio que chega até 10%, né, do valor da transação, se for feito em dólar. Então, esse fundo de reserva, que deverá começar a funcionar só no próximo ano, porque isso é uma coisa muito complexa, esse fundo de reserva ele vai funcionar, né, para que os países troquem, digamos, façam intercâmbios com as suas próprias moedas. Isso já é feito de forma inicial ainda entre os países da ALBA, aqui na América do Sul. O Brasil, com a Argentina, por exemplo, já começou a fazer esse tipo de entendimento e que tem dado, de alguma maneira, avanços, né, na política de aproximação continental e na própria economia, né, aliviando a economia. Aliás, também um dos fatores que evitaram, né, que a crise nos atingisse diretamente foi essa união dos países, tipo Brasil, né, Argentina, Venezuela, Equador, Bolívia, né, Uruguai. Esses países como que fizeram uma forma de proteção contra a crise. Como é que eles fizeram? Injetando na política social, fazendo transações diretas, né? Dando preferência aos produtos e às empresas daqueles países e não dos grandes países, né? Como tipo Europa e Estados Unidos. Agora, por causa disso, eles sofrem uma grande pressão do poder econômico, né? E daí a razão daquele preconceito a que eu me referi no início. Então, você, por exemplo, você situa a presidente da Argentina, por exemplo, como uma mulher autoritária, como uma mulher até chata, mas que, na verdade, ela está apenas, como é o caso aqui da Dilma no Brasil, como foi do Lula, né, o antecessor da Dilma, eles tentaram fazer uma política para salvaguardar,
né, para proteger os interesses locais, né? E por causa disso a crise não foi tão violenta como aconteceu no passado, por exemplo, nos antecessores dos governos de Lula, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, quando houve aquele desmanche das nossas estatais, né, a entrega de nossos recursos naturais. Isso tudo, quando a crise chegou, ela veio para realmente sacrificar muita gente. Além da política neoliberal por exemplo, essa questão do salário, nós ficamos 10 anos, né, nos dois governos de Fernando Henrique, ficamos quase 10 anos sem receber ajuste salarial de nenhuma espécie, enquanto o salário, quer dizer, o desemprego aumentava e nós perdemos as nossas empresas estatais que tínhamos antes. Não obstante, a crise veio e veio para valer. Também uma das causas da antipatia em relação à presidente da Argentina é aquela decisão soberana da Argentina de decretar moratória, que, aliás, não foi nem decretada pelo governo, nem da Cristina, nem de seu marido e antecessor, o ex-presidente Néstor Kirchner, já falecido. Mas o Néstor Kirchner decidiu, naquela época, quando assumiu o governo e quando já tinha sido decretada uma moratória, ele decidiu fazer um acordo, propor um acordo. Olha, nós vamos pagar a dívida, mas nós só podemos pagar 25% do que devemos. Então, aquilo foi um susto geral, né? Houve muitas críticas e tudo, mas a banca internacional, sabendo que ou recebia esses 25% ou não recebia nada, preferiu fazer um acordo. E a partir daí, tanto o Kirchner, os dois Kirchner começaram a ser criticados, desqualificados pela mídia, assim como ocorre com outros presidentes, né? Como o Rafael Correa, lá do Equador, o Hugo Chávez, na Venezuela, todos eles por tomarem atitudes, né? Atitudes independentes e soberanas. Mas é normal, essa crítica, a desqualificação entre adversários políticos é normal. O que importa, no caso aqui, para o nosso estudo, para a nossa análise, digamos assim, é a nossa posição, né? É o que a gente vai ganhar com aquilo. Os ganhos concretos que você tem. Hoje, por exemplo, para se dar um exemplo, o nosso comércio com a Venezuela era de 300 milhões de dólares antes dos governos Lula, né? E hoje já atinge mais de 7 bilhões de dólares. Ora, por que isso? Porque foram tiradas todas as travas, né? As nossas empresas foram fazer pontes lá na Venezuela. Essas empresas antigamente a Venezuela só contratava empresas americanas e europeias, mas não, aí nós tivemos condições de fazer esse intercâmbio, né, de empresas, de mercadoria, e hoje nosso superávit, inclusive, é enorme em relação à Venezuela. Bom, a mesma coisa acontece com a Argentina. Essa nossa aproximação, ela evitou, por exemplo, que nós tivéssemos desemprego violento nessa crise de 2008. Esse é só um dado assim, particular para mostrar a importância da aproximação desses países vizinhos e também países de interesses comuns, né? Que o interesse nosso, por exemplo, de país que está se colocando agora como um país petroleiro ou petrolífero, os nossos interesses mudam completamente, porque nós temos que nos irmanar com países que têm as mesmas reivindicações que nós, né? Então, quais são esses países que têm aproximação com os nossos interesses? É justamente, né, esses aí que eu falei há pouco, dos BRICS, tem também o do Irã, além dos países latino-americanos. Nós voltamos daqui a pouco para terminar a nossa análise
agora abrangendo certos pontos, por exemplo, que levam àquilo que a gente pode chamar de superar os preconceitos, superar os tabus.